Bem, meus amigos, bem, meus amigos do canal Roberto Henrique. A gente tá entrando aqui até é, entrando aqui para fazer esse vídeo, né? Para esclarecer um vídeo que eu coloquei. Antes, eu não vou mostrar texto nesse vídeo da Bíblia, né? Resolvi fazer assim agora. Foi um vídeo que eu resolvi fazer de última hora. Resolvi não colocar texto da Bíblia, mostrar, só citar, que eu já mostrei, do vídeo templo, diferença entre tempo e denominação. O que acontece é que o vídeo teve uma parte que a voz ficou meio grossa demais e ficou meio esquisito, né? Muita gente pode não querer ouvir o vídeo, né? Ver o vídeo porque por causa dessa parte dessa gravação que pode para muitas pessoas dar medo, né? Então eu resolvi fazer outro vídeo. Dessa vez eu não vou mostrar na tela a imagem do texto da Bíblia, vou apenas citar. O texto, a base do que eu vou trazer é Malaquias 3:10, tá certo? Primeiramente a gente vai entender o que é o processo, né, que muitos dizem aí na internet, o procedimento, o processo religioso, né? Que a gente vai falar com outro nome. Eu vou falar para você como sendo, como é que você faz hoje se você, eu quero abrir uma denominação. Como é o procedimento para você abrir uma denominação? Que na verdade a denominação é o processo religioso. Então eu vou te passar informações de como é. Uma vez eu procurei saber, né, com um pastor, como era o procedimento para alguém que queria abrir uma denominação. Como seria, por exemplo, se eu quiser hoje abrir uma denominação X, tal, que eu teria que fazer para isso. Então, determinado pastor chegou e falou para mim: você tem que chegar, ir no cartório, levar o nome da igreja que você quer colocar, da denominação, né? Não da igreja. E lá no cartório você vai fazer um procedimento de criar um CNPJ e você abrir, você pegar e criar, levar vários documentos para criar. Quando ele começou a dizer, eu disse: poxa, esse procedimento está muito parecido com o que é o procedimento de abrir uma empresa. Eu perguntei ao pastor: seria mais ou menos parecido como abrir empresa? E esse pastor disse: não, é como abrir uma empresa, né? Então, baseado nisso e outras informações que você pode pegar pela internet, até em outros canais que mostram isso, o processo religioso é o seguinte: a Bíblia, nós sabemos que não prega uma religião, ela não prega um procedimento religioso, ela não prega religião cristã, ela não prega nada disso. O que ela prega é simplesmente a verdade, a palavra, a vontade de Deus sendo expressada através da história. Então, você que quer abrir uma igreja, uma denominação, o procedimento é esse. Você, na verdade, vai estar abrindo uma empresa, não uma igreja. Há uma grande diferença. Segundo Malaquias 3:10, lá em Malaquias 3:10, não segundo Malaquias, desculpe, está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova de mim, né? Vamos ficar nessa parte aí. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, você me pergunta: será que para eu estar conforme a palavra, eu não posso abrir um templo? Eu não posso ir a um templo de adoração a Deus? Eu não posso chegar e fazer a visita, ter comunhão com os irmãos lá no templo? Eu vou dizer pelo meu entendimento, né? Porque eu já falei do dízimo aqui e outras pessoas discordaram, né? Me citaram até outros canais, como o dos Rubens, Lisoriano. Eu não conheço o Lisoriano, mas eu disse ao amigo que ia assistir, né? Mas independentemente disso, aqui a gente está passando o nosso entendimento do que a gente compreende sobre dízimo,
a nosso ponto de vista bíblico, né? Tem gente que eu não vou citar o nome que diz que dizimar é errado, né? Eu não vou entrar em detalhes em questão se o dízimo é da lei ou é da graça. Eu digo para você, não importa. A palavra se refere a templo como sendo a casa de Deus. Aí você diz assim, para eu estar conforme com a palavra, como é que tem que ser? Eu vou dizer isso a você em princípio. Primeiramente, quem está lá tomando conta do templo? Quem você vê que toma conta do templo? Eu estou aqui olhando para cá, né, para meu monitor, para você não pensar que eu estou, né, viajando na maionese, mas eu estou olhando para o monitor, tá certo? Aí a câmera é um pouco mais assim, mas parece que eu estou olhando parece que eu estou olhando para o horizonte perdido, mas não é, tá certo? Estou olhando para o monitor. Bom, voltando ao assunto. Aí você pergunta a mim, como é que é? Como é que abre o templo? Aí você vai dizer assim, então eu não posso abrir um templo para as pessoas se reunirem dentro do templo para a gente ter comunhão. Eu digo, eu não sou contra, nem eu creio que a palavra, eu não vejo textos bíblicos dizendo que é errado abrir um templo. Mas o que eu vejo é, quando se refere a templo, a palavra mostra como a casa de Deus. Não é o local onde Deus habita. Não é que Deus está ali morando na casa. Mas o que a palavra quer mostrar é o seguinte: se você quiser abrir uma igreja, você primeiramente, quem fica responsável pela igreja, segundo a palavra, é o pastor. Qual é o princípio de pastor? Ele cuida das ovelhas. Ou seja, uma pessoa que quer ser pastor, ele tem que cuidar de pessoas, né? A Bíblia se refere a ovelhas, mostrando também pessoas, mostrando que é pessoas, né? Pelo menos é o que eu entendo. Então, qual é o princípio do pastor? Cuidar de pessoas. Então, vamos supor que você cuida de pessoas, orienta as pessoas, como o meu canal aqui. Não que eu queira ser pastor, não estou dizendo isso. Mas como você tem um canal na internet que você orienta pessoas, né? Você está orientando as pessoas aqui, mostrando na palavra, mostrando assuntos, mostrando acontecimentos. Você também está fazendo uma orientação para as pessoas. E as pessoas estão, de certa maneira, te seguindo. Seguindo o que você diz, segundo a palavra. Não siga a pessoa. Siga se ela está dentro da palavra, analisando sempre as pessoas, e você está sendo um porta-voz aqui da palavra, orientando as pessoas. Pronto, esse é o princípio: orientar pessoas, cuidar de pessoas. Então, o princípio de ser pastor é esse. A Bíblia mostra que o líder da igreja é o pastor, né? Então, o que acontece? Essas pessoas que são orientadas, você vai chamar algumas dessas pessoas, estão indo pelo princípio. Essas pessoas são o quê? Se creem na palavra, se professam a mesma fé que é na palavra, que é a fé que a palavra nos ensina. Então elas são o quê? A igreja, não é isso? Então você vai chamar essas pessoas, vai fazer uma oração, vai perguntar se as pessoas querem participar da sua igreja, vai fazer uma oração para ver se Deus confirma isso. E confirmando através das pessoas, através da oração, no tempo certo você abre a sua igreja. Aí como é que eu vou abrir uma igreja? Uma igreja não é uma empresa. Se a palavra se refere, pelo princípio, a palavra não se refere a templo, a casa de Deus, você simplesmente vai abrir um imóvel. Simples, entendeu? Não levando a cartório como denominação, né? Criando um nome denominacional para ele, para poder ficar como empresa, não fazendo esse processo de cartório que acaba transformando o que seria um pensamento bom numa religião. Então a denominação nada mais é que uma religião. Então o que acontece? Você vai abrir como um imóvel. Aí vamos tirar essa ideia. Vamos tirar essa ideia de que deixa eu lembrar aqui que não,
se apegar a esse negócio. Não porque o dízimo será que é da lei, será que é da graça. Até porque no Novo Testamento, o próprio Jesus ele não destruiu a lei. Ele não aniquilou a lei. O que ele disse? Resumiu a lei em 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí você diz, se você ama a si próprio? Amo. Eu me amo. Eu amo a mim mesmo. Se você se ama a si mesmo, você já ama a Deus. Não é verdade? E Jesus quis mostrar que com esses 2 mandamentos somente, você seguindo, entendeu? Sem forçação de barra, você consegue cumprir toda a lei. Amar a Deus e amar a si próprio. Amar o próximo como a si mesmo. Para você amar o próximo, tem que primeiro se amar. Então é basicamente isso. Jesus não quis aniquilar. O dízimo continuou no Novo Testamento, né? A gente vê que o dízimo continua no Novo Testamento. Porque, veja só, aí você diz, como isso? Tem dízimo, eu já vi dízimo no Novo Testamento, mas vamos supor que não tivesse dízimo, né? Fala de ofertas, não vai falar de dízimo, mas vamos supor que não tenha explicitamente dízimo no Novo Testamento. Vamos supor que vamos agora abrir uma igreja. Você abre uma igreja que você bota assentos, tal, que pode. Aí eu pergunto, a igreja pode ser aonde? Pode ser até do lado da sua casa. Tanto que você utilize aquele local, aquele imóvel somente para reuniões da igreja, né? Tem que ser um lugar reservado para isso, porque você vai ficar morando lá também e fica meio esquisito, né? E você tem que morar em outra casa. Agora não. Você vai ter que morar em outro local, não na igreja, não é isso? Então o que acontece? Você vai pegar, até perdi um pouco da linha de raciocínio aqui, mas voltando, o que acontece? Você coloca assentos, vamos supor, para 1000 pessoas. Você coloca assento para 1000 pessoas. Para você sustentar aquele lugar, você sozinho vai sustentar um local que é muito maior, muitas vezes, do que a sua casa, e tem local para 1000 pessoas, você não vai ter condições sozinho de sustentar, não é isso? Para isso que a palavra dá o conselho do dízimo, né? Justamente Deus criou o dízimo para que aquele local, que é um local de encontro da igreja, possa ser sustentado. Como é que vai ser? Cada um trazendo a 10ª parte, o dízimo, que já está dizendo que é 10, a 10ª parte de toda a renda daquela pessoa. Liga aí pro meu cabelo, não está muito arrumado agora. Mas vamos lá. A 10ª parte do sustento das pessoas, que vai traz para contribuir com o trabalho da igreja. Aquele dinheiro vai servir para ajudar na manutenção do templo, né? Se o templo está precisando pagar a conta de luz, que vai funcionar como uma casa, então vai vir conta de luz, conta de água, não é isso? Aí vai servir para pagar conta de luz, conta de água. Se o templo precisar de alguma manutenção ou de ampliar alguma coisa, o dízimo também serve para isso. E quem é os trabalhadores? E para os obreiros do templo. Quem são os obreiros do templo? O pastor, os músicos do templo, né? A equipe de louvor também são músicos que fiquem ali permanente, né? Que estão ali ajudando. E se houver algum tipo de obreiro, né? Pessoas que ajudem a mais de alguma maneira, o dízimo também serve para pagar essas pessoas. Aí você diz assim, e as pessoas que ficam na igreja? Não ganham, também não compartilha-se isso? A Bíblia nos mostra no Novo Testamento que a igreja primitiva ela se ajudava. Quando os irmãos iam à igreja e eles tinham e eles compartilhavam da palavra, o que acontecia que mostrava a palavra é que eles procuravam saber a necessidade de cada um. Eles chegavam para cada um, procuravam saber a necessidade. Vamos supor que o irmão estivesse precisando de um saco de cimento lá na igreja, na casa dele para fazer o telhado. Os irmãos se reuniam
pegava um saco de cimento e doava para aquele irmão. Nem sempre era dinheiro. Mas se o irmão precisar de dinheiro e não está conseguindo de jeito nenhum com o trabalho dele conquistar aquele dinheiro, as ofertas justamente eram as doações que eram servidas para que aquelas pessoas da igreja pudessem se ajudarem através das ofertas que eram dadas ali ao templo. Então, o que acontece? O pastor da igreja tem aí o dever de reverter as ofertas que são alçadas lá. Deixa eu aumentar aqui. As ofertas que são ali, as ofertas que são doadas ali, para ajudar as pessoas do templo. Então são para isso que são feitas as ofertas. Não somente é para a igreja, né? Que o dízimo já cobre ali as despesas, tudinho. Caso o dízimo não dê para cobrar algumas despesas, tem as ofertas, mas as ofertas, justamente o que volta para as pessoas da igreja, a igreja que está ali sentada, vai assistir os cultos, comungar entre os irmãos, né? Ter a comunhão, melhor dizendo, entre os irmãos. O dinheiro que volta é o dinheiro das ofertas, não é o do dízimo. O do dízimo é para pagar os obreiros do templo. E o dinheiro das ofertas é o dinheiro que volta para os irmãos que estão ali sempre no templo, orando, opinando, né? Também ajudando de alguma maneira, mas mais assim de ir ao templo, prestigiar o culto, de estar lá no culto, enfim. Esse é o momento, por isso que há esse momento de comunhão, de ir ao templo, para que as pessoas, que é uma prática pouco utilizada nas igrejas, mas para que os irmãos saibam das necessidades de cada um e que possam assim se ajudar a praticar justamente amar a si próprio. A Deus já está se amando a si próprio, né? De certa maneira já está se amando, né? Você ama a si próprio, você já ama a Deus. E amando o próximo como a si mesmo, podendo praticar isso através da prática entre os irmãos e saber a necessidade de cada um. Então é isso aí que abre, que vai aí demonstrar o que é uma igreja. Então o erro que a gente vê é os irmãos querendo, muitas vezes está numa denominação, quer primeiro que o pastor da denominação lá consagre ele, né, para ele poder abrir o templo dele, né, para um dia ele ser pastor, ele tem que ser consagrado. Aí vai fazer um estudo teológico lá no seminário, geralmente, e tal, e não sei o que. É claro que o irmão que cuida das pessoas, ele já tem um conhecimento bíblico. Para você cuidar das pessoas, você tem que ter um conhecimento bíblico. Ninguém vai ser pastor sem conhecimento bíblico, mas aí essas denominações ensinam que tem que ter um estudo teológico, né? Aí vai mandar para tipo de uma escola da Bíblia, para ensinar, para aprender e não sei o que, aquela meia burocracia, para que depois que ele for consagrado, através do pastor, que geralmente é o pastor principal daquela denominação, cada uma tem a sua ordem, aí ele vai e abre uma outra denominação do mesmo nome. Mas por quê? Porque aquele pastor que está à frente daquele trabalho ali, ele tem na denominação abre aquela denominação antes como uma empresa. Que você for ver, procurar saber, o procedimento é basicamente igual. É a informação que eu tenho. Então, para que você abra uma denominação com o mesmo nome, você tem que ter a aprovação da primeira pessoa que abriu, não é isso? Que organizou aquela igreja, não é isso? Então, basicamente vai ser isso. Aquela primeira pessoa que abriu, ou tem o poder através daquela primeira pessoa, vai encaminhar você para abrir a sua da mesma denominação, para que esse crescimento da religiosidade, que são na verdade empresas, né? Elas são chamadas de religiões para não dizer, descobrindo, e na fundo você descobre que são empresas que são abertas como igrejas. Isso é denominação. Espero ter ajudado. Se você quiser um dia ser pastor, meu amigo, saiba que não é contra a vontade de Deus, mas que você tem que abrir da forma correta, abrindo um imóvel, sem registrar como empresa, sem ter o nome de denominação, ser a igreja,
Não tem nada mais, nada melhor. Você fica perguntando, poxa, por que as pessoas não abrem templos com o nome A Igreja? Seria muito mais fácil. Por quê? As pessoas ficariam muito menos confusas. Porque imagine, você vai à igreja tal. A igreja tal, você vai lá naquela igreja tal. Aí você diz, será que essa igreja é certa? Será que a igreja tal é certa ou a igreja outra é certa? Qual é que é a igreja de Jesus? Não sabe, né? Será que sendo a igreja, então seria muito mais, menos confuso para as pessoas? Será que não lotaria muito mais os templos sendo como a igreja? Eu tenho certeza que os denominacionistas, né? Essas pessoas que abrem denominações, eles sabem que dariam, mas eles não estão interessados em abrir uma igreja. Eles querem abrir uma denominação. E eles sabem que, pode ter certeza que essas pessoas que abrem denominação sabem que na verdade não estão abrindo uma igreja, estão abrindo uma empresa. Eles sabem disso, estão cientes disso. É por isso que é colocado na internet aqui muitos canais falando que existem muitos pastores enganadores, que os enganadores justamente são esses pastores que abrem denominação. Bom, eu espero ter ajudado, né? Não quero fazer esse vídeo aqui com a intenção de ofender ninguém, mas espero ajudar para que a gente possa ter por aí mais templos com o nome A Igreja e menos com o nome de denominações, denominação tal, tanto que nem estou citando o nome de denominação nenhuma, mas que tenham cada vez menos nome denominação X, denominação tal, denominação isso, e mais nome A Igreja. Então, espero ajudar você e abençoar sua vida com esse vídeo, e até o próximo vídeo aqui do canal Roberto Henrique.